Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos esperando uns minutinhos aqui para o pessoal poder ir entrando na live. Hoje eu acredito que nós vamos ter pessoas novas aqui na live, porque entraram muitas pessoas aqui no meu Instagram nos últimos dias. E eu quero avisar a todos que toda segunda-feira, às 18h30, nós temos uma live gratuita, né? Qualquer um pode participar dessa live, que é uma aula, aqui no meu Instagram. E toda segunda-feira nós vamos elencar um assunto diferente, todos, claro, relacionados ao enxoval, quarto do bebê e maternidade. Então, conforme vão passando as semanas, a gente vai aí produzindo aulas, lives para poder ajudar vocês nessa saga de montar o enxoval do bebê e também o quartinho do bebê. E hoje a nossa live é sobre quarto compartilhado. Quarto compartilhado entre os pais e entre o bebê, que é algo extremamente comum. Antes de começar de fato, só quero dar um recadinho, que essa live, assim como todas as outras, não é uma live muito demorada, tá? É uma live rápida, então vai de 20, 30, 40 minutos, dependendo do assunto, tá? Então, fiquem por aí que não é nada muito longo não, a gente já vai direto para o assunto agora, tá bom? Então vamos lá, o que é um quarto compartilhado, gente? O quarto compartilhado, ele pode ser compartilhado com, entre irmãos, enfim, mas aqui a gente vai falar de quarto compartilhado entre os pais e o bebê, que é uma configuração super comum, né? Aqui no Brasil, pelo menos, a gente vê que a maioria das famílias opta por essa configuração, principalmente nos primeiros meses do bebê. Isso tem uma razão, né? Por que colocar o bebê no seu próprio quarto? Por que não colocar o bebê no seu próprio quarto e sim junto dos adultos? Vamos lá, gente. Primeiro lugar, tá? A gente precisa, nesse começo de vida do nosso bebê, prezar pela segurança. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: o que será melhor para a segurança do meu bebê? E é por isso que tanta gente acaba fazendo o quarto compartilhado e que eu também indico o quarto compartilhado. E o mais importante de tudo, né, que é quem realmente entende do assunto, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica o quarto compartilhado, tá? Então, assim, existe o quarto compartilhado, que é isso que a gente tá falando, e existe a cama compartilhada, tá? Nós estamos falando, gente, do quarto compartilhado, tá? Ele é indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria até que o bebê complete 6 meses de idade. Por quê? Porque o bebê, estando junto aos pais nesse período, que é o período onde mais ocorre morte súbita, que é uma morte que acontece sem causa aparente, muitas vezes, e durante o sono, nessa faixa etária é a faixa que isso mais acontece. Então, para proteger a criança, para que os adultos estejam mais perto, olhando mais de perto a criança, indica-se que nessa faixa, que seria a faixa de maior risco, a criança durma com os pais, tá? Então, assim, você vai estar de olho na criança. Então, aí vem a outra pergunta, tá? Se o bebê vai dormir no meu quarto, por que não, então, praticar a tão famosa cama compartilhada, né, gente? Hoje na internet a gente vê muito falar sobre cama compartilhada. Benefícios, né? Toda a questão do apego, tarará. Mas assim, gente, eu vou ler aqui para vocês um trechinho, porque é um artigo científico, tá? Então eu vou ler para vocês só um trechinho bem fácil para poder embasar aqui a minha fala. Porque o que eu vou falar aqui agora não é o que eu acho ou o que eu penso, tá? É totalmente embasado cientificamente. Então, assim, ó, a literatura científica demonstra que a cama compartilhada aumenta o risco da síndrome da morte súbita do lactente. Vocês entenderam que agora há pouco eu falei que o quarto compartilhado, ele diminui a mortalidade da síndrome da morte súbita, enquanto a cama compartilhada, ela aumenta esta probabilidade. No ambiente da cama compartilhada, os bebês são expostos a sufocamento pelos travesseiros e lençóis dos pais ou mesmo
pelo contato com os corpos deles quando em sono profundo. Essas palavras são da neuropediatra Liubiana Arantes, presidente do Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então vamos lá, gente. A cama compartilhada, ela acaba trazendo mais riscos do que benefícios, tá? Então, assim, em vez de a gente fazer cama compartilhada, vamos pensar no quarto compartilhado, onde o bebê dorme no mesmo quarto dos pais, porém no seu espaço separado dos pais, tá? Não na mesma cama. E aí vem uma outra pergunta que eu recebi hoje na caixinha. Na verdade, essa aula, o roteiro da aula eu montei de acordo com as dúvidas, né, que me mandaram na caixinha, que é a seguinte: mas Júlia, a cama compartilhada, ela é boa porque ela é muito confortável, visto que eu não preciso me levantar tantas vezes durante a madrugada para amamentar, né? Eu posso simplesmente amamentar deitada. Eu tô deitada, o meu bebê tá deitado comigo, o bebê chorou para mamar, eu boto o bebê no peito deitada mesmo, e é muito mais simples. Bom, esse é o pensamento de muitas pessoas. Mas o que eu quero explicar para vocês é que, assim, é tentador, mas como eu falei lá no começo da live, a primeira coisa que a gente precisa prezar é pela segurança dos nossos bebês e não pelo que é mais fácil pra gente. Claro que o que a gente puder facilitar mantendo a segurança, a gente vai facilitar. Mas a gente não pode deixar a segurança de lado, tá, gente? Um artigo, eu vou ler aqui para vocês, um artigo publicado num jornal americano chamado Pediatrics divulga números preocupantes em relação à morte súbita e cama compartilhada. Entre os mais de 8.000 casos de morte súbita registrados nos Estados Unidos nos últimos anos, cerca de 70% dos casos ocorreram em bebês que dormiam em cama compartilhada. Além disso, o número de bebês que faleceram devido ao sufocamento acidental ou estrangulamento com o uso de cama compartilhada também causou alerta nos últimos anos, de acordo com os dados divulgados pela Academia Americana de Pediatria. Então, assim, gente, não é somente a Sociedade Brasileira de Pediatria, mas também a Academia Americana de Pediatria tem a mesma opinião. Cama compartilhada traz mais riscos do que benefícios. Outra pergunta que me mandaram hoje. Eu não vou fazer cama compartilhada porque se eu fizer cama compartilhada, o meu filho terá dificuldades em dormir sozinho no futuro. Sim, também é uma verdade, tá, gente? Aqui eu vou falar pra vocês uma coisa. Se vocês não querem prolongar um hábito, não iniciem esse hábito. Por quê? Porque até nós adultos, pensa bem, você dorme lá com o teu travesseiro, dorme numa determinada posição. Quando você é forçada a mudar esse hábito por algum motivo, é muito difícil pra gente conseguir se habituar com essa mudança de hábito. Agora imagine um bebê que acabou, de nascer e tá acostumado a dormir no meio dos pais na cama e de repente você resolve que chega, não quer mais e que vai colocar o bebê no próprio berço ou na própria cama. É óbvio que vai haver um estranhamento e vai haver um desgaste por parte da família para fazer essa transição, da cama dos pais para o próprio quarto. Então, assim, gente, é um problema que começa com uma sementinha e termina com uma floresta inteira para você ter que lidar, tá? Então, embora seja, sim, bastante tentador pelo ponto de vista do conforto, você fazer cama compartilhada, em primeiro lugar, você não deve fazê-la sob a ótica da segurança. Em segundo lugar, sim, você terá problemas no futuro para tirar o hábito do seu filho. E muita gente acaba não tirando o hábito porque não aguenta o desgaste, não quer se desgastar. E vai, até que a criança tá com 10 anos dormindo na cama dos pais, né? Eu acho que todo mundo aí conhece um caso desse e eu não acho que seja o que você deseja para sua família. Pode ser que seja, mas eu acredito que não. Vocês podem me mandando aí no chat se vocês tiverem comentários ou perguntas, tá? Então aqui a gente já falou a diferença do quarto compartilhado, da cama compartilhada e eu já dei para vocês aqui os argumentos de por que vocês não devem fazer cama compartilhada. Mas eu quero que vocês entendam que vocês podem e devem fazer o quarto compartilhado. Então, partindo desse princípio, eu quero falar para vocês o que vocês podem ter, como vocês podem organizar esse quarto compartilhado com o bebê de vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer
definir onde o bebê vai dormir, né? É o primeiro passo. Se o bebê não vai dormir na sua cama, ele vai ter que ter um espaço próprio para dormir. E aí você tem algumas opções, né? Por quê? Porque esse quarto compartilhado, ele pode ser provisório, ou seja, você vai colocar o bebê lá por algumas semanas ou meses, ou ele pode ser definitivo, né? Quando você já sabe que você não vai ter um quarto exclusivo para aquela criança tão cedo e ela vai permanecer dormindo com você. Então, no caso de um quarto compartilhado temporário, você pode colocar o bebê para dormir no carrinho este que precisa ser com Moisés, tá, gente, para o bebê dormir à noite. Você pode colocar o bebê também num Moisés, né, Moisés que não seja do carrinho, Moisés daqueles normais, ou ainda um mini berço ou co-sleeper. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do co-sleeper, tá? Deixa eu pegar a foto aqui, ó. Esse aqui, gente, é o co-sleeper, tá? É uma das formas mais confortáveis e mais tranquilas de você fazer quarto compartilhado. Porque, como vocês podem ver, o bebê, ele continua dormindo ao lado da mãe, porém no seu próprio espaço. Então, a mãe tem tanto contato visual quanto contato físico. Vocês estão vendo ali que a mamãe tá pegando no bracinho do bebê, né? O bebê às vezes se mexe, deixa cair a chupeta, alguma coisa, você vai lá, dá um tapinha no neném, tal, e não precisa nem levantar para fazer isso. Então, sob essa ótica, esse co-sleeper é um produto muito bom para quarto compartilhado. Por outro lado, se você optou por comprar um carrinho que tem Moisés e você já investiu nisso pensando no Moisés, você pode colocar também o carrinho com Moisés aqui do ladinho da sua cama, de forma que você também vai ter o contato visual e físico com o bebê. Talvez não tão facilmente quanto no co-sleeper, porque vocês estão vendo que aquela barreira entre o berço e a cama ela foi abaixada, mas também é uma forma de você conseguir ficar próxima do bebê. Já se você sabe que esse quarto compartilhado ele vai continuar sendo compartilhado com o passar dos anos, eu indico sim colocar um berço no seu quarto, um berço normal, um berço de MDF, tá? Eu não indico, gente, o berço desmontável para um período muito grande, para um período maior, tá? Aquele berço tipo camping, que é o berço desmontável, eu indico apenas para situações específicas, uns dias de férias, uma viagem. Eu não indico para ter como berço principal, porque ele não é um móvel ergonômico do ponto de vista do conforto para a mãe e para o pai colocarem e tirarem o bebê daquele berço, tá? Então esse é o tipo de berço que eu não indico comprar para ter como berço principal aí do enxoval do seu bebê. Outra coisa que seria o ideal colocar no quarto compartilhado é a poltrona de amamentação. Para quem está em dúvida entre comprar ou não, se é importante ou não, tem uma live, está gravada aqui. É só vocês irem na aba dos vídeos, dos Reels aqui do meu Instagram, que vocês vão poder ver essa live. É uma live onde eu falo por que comprar a poltrona de amamentação, qual escolher, etc. Então, sabendo da importância, o ideal é que ela fique no mesmo quarto onde está a mamãe e o bebê. Claro, porque quanto mais perto ela estiver, melhor. Se não tiver espaço, que a gente sabe que muitas vezes, né, só o mini berço ou o carrinho ou o berço já acabam ocupando um espaço considerável aí no quarto, você pode colocar a poltrona de amamentação, por exemplo, na sala ou em outro lugar que você vá poder amamentar na poltrona. Mesmo que não esteja no mesmo ambiente, ainda é mais viável amamentar na poltrona em outro ambiente do que sentada ou deitada na cama, tá, gente? Então vamos lá, né? Já sabemos que nós precisamos ter ali um móvel, um objeto, um dispositivo para o bebê poder dormir, né? E o que a gente vai colocar nesse berço, o que a gente vai colocar nesse mini berço? Uma pergunta que eu recebi hoje. É verdade que não pode usar kit de berço por causa do sufocamento? Gente, nós acabamos de falar em segurança, né? Acabamos de falar sobre sufocamento. O indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é não usar o kit de berço. Porém, ele também não é proibido, tá, gente? Assim como a cama compartilhada também não é proibida. Cada família vai analisar o que é melhor para a sua configuração familiar, para a sua rotina, tá? Então, o kit de berço você é que vai precisar avaliar.
Se você tem receio, se você tem medo, você não precisa colocar, tá? Se você não colocar, não vai haver nenhum prejuízo, nenhum problema pela falta desse kit de berço. E se você resolver, porventura, colocar, você tem que se certificar que todas as peças estarão bem presas nas laterais do berço. Nesse caso aqui, por exemplo, que é um co-sleeper, não faz sentido algum ter qualquer tipo de objeto dentro do bercinho, porque ele já tem a lateral estofada, então não há necessidade de ter nada dentro do berço, assim como o Moisés do carrinho também, não precisa ter nada, tá? É só aquilo ali mesmo. A questão do ninho também é uma questão assim, que se você tem medo, se você tem receio, você não precisa usar, tá, gente? Isso vai do livre-arbítrio de cada pessoa. É bom? É bom. É livre de riscos? Não, não é livre de riscos, tá? Você precisa avaliar bem essa questão. O ninho, especificamente, eu sempre, assim, se você optar por usar, eu indico que você use nos primeiros meses, tá? Quando o bebê ainda não tem uma grande mobilidade. Depois que o bebê começar a rolar, começar a ficar de lado, começar a ficar de barriga para baixo, eu já não indico mais o uso do ninho, porque aí sim eu acho que começa a aumentar o risco, né? Porque o bebê pode se mexer ali e ficar realmente com o rostinho ali na lateral do ninho. Mas quando o bebê é bem pequenininho, nas primeiras semanas, essa chance é muito pequena, até porque eu indico sempre, né, que ele esteja com um charutinho, com um coelho. Então, assim, é muito difícil que o bebê acabe indo até a lateral e se sufocando, mas não é impossível, tá? Então, se você tem medo, não use. O que eu acho realmente muito perigoso é cobertas e lençóis, porque esses sim são totalmente soltos e o bebê acaba colocando em cima do rostinho dele sem ter noção de que tá fazendo aquilo e depois não consegue retirar, tá? Então, assim, a chance do bebê colocar um cobertor ou um lençol ou uma almofada ou um bichinho no rosto e não conseguir tirar, eu vejo que é muito maior do que a criança conseguir se sufocar numa lateral do kit de berço ou do ninho, embora isso não seja impossível, né? Mas eu vejo que a chance é maior. Então, o que eu indico na hora do bebê dormir é saco de dormir. Um saco de dormir sem manga de algodão se for calor, um saco de dormir com manga mais térmico se for frio, né? Isso vai variar aí de acordo com a temperatura do lugar onde você mora, mas o saco de dormir é o ideal porque vai estar vestido no bebê e não tem como acabar prejudicando o bebê e sufocando ou alguma coisa do gênero. Eu quero mostrar para vocês aqui que eu tinha separado algumas notícias para mostrar para vocês sobre o risco da cama compartilhada. Eu acabei falando e não mostrei as notícias, tá, gente? Então, para quem entrou agora, a gente está falando dos benefícios do quarto compartilhado e dos malefícios da cama compartilhada, que é o que eu vou mostrar aqui agora para vocês, porque é algo assim bem preocupante. Olha aqui, eu vou botar uma notícia aqui para vocês, vou chegar mais perto para poder ler, tá? Um estudo publicado em 2019, muitos pais ainda colocam seus bebês para dormir de maneira perigosa, o que reflete em dados preocupantes de mortes de neonatos, ou seja, recém-nascidos. O estudo, realizado por pesquisadores da Universidade de Virgínia, analisou dados de 2011 a 2014. Neste período, foram relatados 250 mortes de bebês por sufocamento. Destas, cerca de 70% estavam relacionadas a cobertores, travesseiros ou outros tecidos que bloquearam as vias aéreas das crianças, é o que eu acabei de falar, né? De 175 mortes relacionadas ao bloqueio das vias aéreas, 50% delas ocorreram em camas de adultos, nas quais os bebês dormiam de barriga para baixo. Então, existe sim um risco de você colocar o bebê para dormir no bercinho dele e colocar um cobertor, um lençol, um travesseiro, esse é um risco. E existe ainda um risco de você colocar o bebê para dormir na sua cama e o bebê se sufocar com o lençol, com o travesseiro, com o cobertor que você está usando e que você não tem como dormir sem, né? Não tem como tirar aquilo da cama. Agora, deixa eu botar uma outra notícia aqui para vocês. Os dados do estudo, esse mesmo estudo, ainda mostram que 12% das crianças, 12% da morte das crianças ocorreram por sufocamento devido à cabeça estar
prensada contra uma parede ou contra o colchão. E 20% das mortes foram causadas por outra pessoa ter se mexido na cama ou ter dormido sobre os bebês. Esse é um risco grande, tá, gente? Do próprio corpo do adulto acabar sufocando o bebê. Os autores do estudo apontam que más práticas de sono para bebês criticadas há décadas continuam acontecendo. E eu quero fazer um apelo aqui, porque não só elas continuam acontecendo, como elas aumentam a cada dia. Porque tem pessoas que vêm aqui no Instagram para falar que isso é a melhor coisa do mundo, cama compartilhada é criação com apego, que você não deve deixar o bebê longe de você, que você não deve deixar isso, deixar aquilo. Gente, ninguém tá falando em deixar o bebê longe, a gente tá falando em deixar o bebê por perto, mas com segurança. Sempre colocar os bebês para dormir em cama própria ou berço, posicionadas dentro do quarto dos pais nos primeiros meses, ou seja, quarto compartilhado. Sempre colocar os bebês para dormir de barriga para cima. Os colchões devem ser firmes e, para evitar sufocamentos, utilizar apenas uma camada de cobertor, sempre bem esticado e preso nas laterais. Na verdade, esse último ponto eu até discordo. Eu digo que o ideal é usar saco de dormir. Alguém me fez a pergunta aqui no chat se eu tenho foto do saco de dormir. Não, gente, eu não separei a foto, mas eu vou postar nos stories aqui no meu Instagram depois que eu terminar a live, tá? Prometo que eu vou procurar e vou postar lá. Por fim, gente, pra ir já finalizando essa live, o que acontece... não, eu quero mostrar mais um negócio pra vocês. Mais uma imagem que eu separei aqui pra vocês. Aqui, ó. Um bebê de apenas 2 meses morreu por sufocamento na madrugada de hoje, isso foi em outubro, na casa da família no Distrito Federal. Segundo a polícia, os pais da criança estavam na residência no momento, mas não perceberam que a mãe adormeceu por cima do filho durante a amamentação. Então, assim, o que aconteceu? Ela estava amamentando deitada, dormiu, caiu no sono profundo, o corpo dela foi por cima do bebê e ele acabou sendo sufocado. Um bebê de apenas 2 meses de vida, tá? Então, isso é realmente bastante grave e principalmente para quem toma remédios, tá, gente? Remédios controlados, né? Que são remédios mais pesados, deixam a gente com o sono mais pesado, fumantes e usuários também de álcool, né? Provavelmente a mãe não vai estar usando álcool porque está amamentando, mas o pai pode muitas vezes ter bebido, ter ingerido álcool. Isso faz com que o nosso sono fique extremamente pesado. A gente acaba, às vezes, rolando, se mexendo, isso é inevitável, dormindo, e indo por cima do bebê e sufocando o bebê, tá? Então, isso é bem triste e bem perigoso. Vou fechar a imagem aqui e vou voltar pra cá. Por fim, gente, eu quero dar um recado aqui. A gente já falou, né, de cama compartilhada, não recomendo. Quarto compartilhado, recomendo. E agora, por fim, eu quero conversar com vocês sobre um aspecto mais psicológico desse ponto, porque eu ouço muita gente falar que gostaria de fazer quarto compartilhado, mas que só escuta críticas em relação a isso, dizendo que tem que colocar o bebê para dormir no próprio quarto, tal. Então, assim, tem uma corrente de pessoas que defende a cama compartilhada, que você tem que ficar colado no seu filho 24 horas e não pode desgrudar pra nada, senão você é uma péssima mãe. E tem uma outra corrente que você deve criar o seu filho como um adulto, você num quarto de porta trancada e ele em outro quarto, e se ele chorar, e você vai ver o que tá acontecendo, ou enfim, né, cada um tem uma ideia aí. O que eu defendo é um meio termo entre essas duas coisas, né? Eu acredito que o bebê precisa sim de muita atenção, precisa sim de todo o aconchego, o carinho, mas ele precisa, como eu falei no início da live, em primeiro lugar, de segurança, né? Qual é o limite de tempo para retirar o bebê do quarto dos pais? Não existe limite de tempo, mas a Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria indicam pelo menos 6 meses, tá? 6 meses no quarto dos pais. Muita gente diz que gostaria de fazer quarto compartilhado e acaba recebendo muita crítica, né? Crítica da sogra, da vizinha, da blá blá blá. Então, assim, muita gente insiste em despejar, né, nas pessoas uma avalanche de críticas que não são solicitados. Então, assim, o que pode muitas vezes ser dito com a intenção de aconselhar pode estar causando uma grande insegurança, uma ansiedade e até um sofrimento na mãe,
né? Então, muito cuidado com quem você compartilha as suas ideias, porque ninguém precisa saber o que se passa dentro da sua casa. E se for inevitável as pessoas ficarem sabendo, elas não têm o direito de opinar sem saber o que se passa. E quando elas opinarem, vocês têm que fazer um exercício para entrar por um ouvido e sair pelo outro. Na minha realidade, só consigo cama compartilhada, casa muito pequena, quarto pequeno, mas querendo achar uma alternativa para só compartilhar o quarto. Gente, existem realidades e realidades, né? Por isso que eu não chego aqui e falo, vocês não podem de jeito nenhum fazer cama compartilhada. Eu não recomendo, mas existem casos onde é a única configuração possível e você tem que fazer isso com a maior segurança possível, tá? Então você vai colocar o bebê entre você e a parede, o ideal é que a cama esteja encostada na parede. E, como eu falei, você não pode fazer uso de remédios, você não pode fazer uso de álcool, você não deve fumar, porque isso torna o seu sono mais pesado, tá? Tomando esses cuidados, não sou eu que vou falar pra você que você não pode fazer isso, tá? Eu prefiro dormir no quarto do bebê. Fiz isso na primeira filha, mas na segunda irá ficar no meu quarto. Sim, também é possível, não deixa de ser um quarto compartilhado, né? Ele tá compartilhando com você ou você compartilhando com ele. O que importa é vocês estarem no mesmo espaço, né? Aí vai de acordo com o que é melhor para a configuração familiar. Eu não compartilho informações nenhuma. Gente, às vezes é o melhor a fazer porque a gente acaba se estressando, ficando insegura, ficando estressada, ficando nervosa e duvidando da nossa própria capacidade de resolução dos problemas familiares. Porque sempre vai ter alguém para falar alguma coisa contra aquilo que você gostaria de fazer, né? E eu não sei porquê, mas as pessoas se incomodam tremendamente com o lugar onde nossos filhos dormem, né? Fica todo mundo perguntando se já dorme no quarto dele, se não dorme, se dorme... Enfim, eu não sei por que essa curiosidade, porque assim, não interessa a ninguém, né? O jeito que os nossos filhos dormem. Mas a verdade é que, sim, as pessoas acabam palpitando. O Hospital Mott Children da Universidade de Michigan realizou uma pesquisa em 2017 nos Estados Unidos com 475 mães de crianças de 0 a 5 anos de idade, questionando se alguma vez elas foram questionadas pela criação dos seus filhos. E olha só as conclusões dessa pesquisa. 61% das mães afirma já ter sido criticada pelas escolhas enquanto mães. Os palpites vieram com mais frequência da própria família, 37% da sua mãe ou do seu pai, 36% do seu próprio cônjuge e 31% dos sogros. Apenas 14% vieram de amigas de outras mães que encontraram em público e 7% de comentários nas redes sociais. Ou seja, o famoso palpite da vovó, né? Pode ser a sua mãe ou a sua sogra, ainda é o mais presente aqui nas famílias. E me chamou a atenção também do cônjuge. Eu acho que assim, o cônjuge, gente, não é palpite, né? O cônjuge tem que também ter a sua vontade colocada na mesa e conversado sobre isso, né? Claro que não é você que vai decidir sozinha, você e o seu parceiro precisam definir como vai ser. O que é melhor, o bebê dormir no nosso quarto? Eu durmo no quarto do bebê, a gente se reveza, enfim. Então isso tem que ser conversado, mas o seu parceiro precisa compreender que esse momento não é só um momento mais do casal, e sim dessa nova configuração familiar. Então já pega essa live, já manda pro maridão, né? Pra ele ir vendo como que as coisas funcionam, o que é o indicado e que isso realmente é o melhor para a saúde do filho de vocês e para a segurança dele. A disciplina é o tópico criticado com mais frequência pelas pessoas, relatado por 70% das mães. Outras áreas criticadas foram dieta e nutrição, com 50% das mães dizendo que já foram criticadas, 46% já foram criticadas pelo sono do seu filho e 39% amamentação versus mamadeira. Nossa, 39% é pouco, eu acho que eu diria que tem os 99% que já ouviram alguma coisa sobre isso. E 16% em cuidados com a criança. Então, assim, gente, quase metade das mães tem que ouvir alguma coisa relativa ao sono do seu filho, como se isso interessasse a alguém, exceto a própria família. Então, assim, saibam que essas opiniões sempre vão acontecer. Como resultado, a maioria busca conhecimento adicional sobre esses palpites, seja procurando informações em si, perguntando a um médico, ou 37% fizeram uma mudança na maneira de maternar. Ou seja, os palpites acabam às vezes mudando a nossa percepção, a nossa forma de maternar.
Pode ser que seja para melhor, até pode ser que alguém abra os seus olhos para algo que você esteja fazendo errado, mas pode ser que você desista de fazer algo certo para se encaixar nesse padrão, às vezes não tão correto, mas que é o que as outras pessoas esperam. Enquanto 67% das mães dizem que as críticas fizeram com que elas se sentissem mais fortes em relação às suas escolhas, 42% indicam que os palpites faziam com que elas se sentissem inseguras. É óbvio, principalmente vindo da mãe ou da sogra, por quê? Porque elas são mais experientes. Só que não significa que elas faziam do jeito mais correto, mas elas têm realmente mais idade, mais tempo de vida, mais experiência. Então é claro que para a mãe de primeira viagem faz tremer na base, faz se questionar. Será que eu tô fazendo certo? Será que ela não tá certa e eu tô errada? Então por isso que é bacana a gente sempre conversar, sempre buscar informação para poder tomar a decisão por nós mesmos. Metade das mães diz que evita certas pessoas que são críticas, enquanto 56% deixaram de criticar outras mães depois de sofrer críticas. Isso também é um aprendizado para nós que muitas vezes, né, enquanto não somos mães, falamos, nossa, olha aquela lá tá fazendo assim, esse assado. Ou fala pra pessoa, nossa, por que o seu filho faz isso? Por que você faz aquilo? E quando a gente recebe esse tratamento, a gente percebe o quanto isso é prejudicial, o quanto isso é feio e quanto isso é desgastante, deselegante. Deixa eu ler aqui alguns comentários. Fui muito criticada por optar alimento saudável até 2 anos, e as críticas eram da minha família, por não dar açúcar. Ter informações nos deixam mais seguras, por isso sempre fui firme em relação a isso. Sim, gente, hoje nós estamos num mundo onde se você não dá açúcar para uma criança até 2 anos, você é ruim, você tá errado, tá? E se você quer dar alimentos saudáveis, você está judiando do seu filho, você está traumatizando o seu filho. Então é mais ou menos assim que o mundo anda, tá? Então eu quero avisar vocês que o ambiente, eu não gosto dessa palavra, tá? Mas vou usar. O ambiente em si, ele é meio tóxico para quem quer criar um filho de uma maneira assim mais, como posso dizer, mais moderna no sentido de atualizada, né? Principalmente nessas questões de sono, de saúde. Às vezes o mundo, o ambiente ainda é meio hostil em relação a isso. Por quê? Porque as nossas mães, as nossas tias, as nossas sogras não tinham isso naquela época. Então, quando elas escutam as nossas ideias, que pra elas são assim, nossa, de onde elas tiraram isso? Eu nunca ouvi falar disso. Quando elas escutam, elas falam, nossa, mas pra quê? Né? Aquela coisa toda. Então a gente precisa também estar preparada para esse choque de gerações, choque cultural, choque de realidade, né? E falando no quarto compartilhado, aqui, que é o assunto da live, muita gente vai se incomodar com o fato do seu filho dormir no seu quarto, mesmo que seja por alguns meses. Eu não sei porque as pessoas estão tão preocupadas com a nossa intimidade, mas isso é um fato, tá? Alguém me perguntou antes o tempo ideal para passar o bebê pro próprio quarto, né? Eu falei que é, assim, em torno dos 6 meses, mas pode ser 1 ano. Não, Júlia, eu não tô segura ainda, eu prefiro deixar o meu bebê por mais tempo no meu quarto. Você que vai decidir, mas como eu falei, quanto mais tempo ele dorme com você, mais difícil vai ficando a transição pro quarto próprio da criança. Por isso eu acho que realmente 6 meses é uma fase bacana, que o bebê ainda não tem tanto entendimento dessa questão de até hoje eu dormia com os meus pais e amanhã eu vou ter que dormir sozinho, ainda não tem a questão do medo, né? Então eu acho que é uma forma, uma idade bacana de fazer essa transição. E também durante o dia é interessante que você coloque o bebê para fazer também as sonecas no próprio quarto, se possível, até para ele ir se familiarizando com aquele ambiente. E no momento que você decidir colocar ele definitivamente no quarto dele, ele não vai estranhar tanto o ambiente. E também outra coisa que é muito importante nessa transição é a babá eletrônica, tá? Mas eu não vou falar da babá eletrônica aqui hoje, porque a gente vai ter uma aula daqui a algumas semanas exclusivamente sobre babá eletrônica. Então eu vou falar para que serve, quais tipos comprar, né? Para cada pessoa, qual tipo é melhor, tá? Então isso é um papo para uma outra aula, tá? Então, recapitulando o que a gente conversou aqui hoje, quarto compartilhado é super indicado, pelo menos até 6 meses. Cama compartilhada não é indicada, tá? Então, o ideal é o bebê dormir perto dos pais, porém no seu próprio espaço. Cuidado com cobertores, com travesseiros, com naninhas. Cuidado com, se você acabar fazendo cama compartilhada em algum momento,
muito cuidado para você não acabar asfixiando a criança, ou para a criança não acabar se asfixiando com um lençol, com um travesseiro, com alguma coisa que esteja na sua cama, tá? Então, todo cuidado é pouco e temos que ficar sempre de olho aí nos nossos maiores tesouros, né? Alguém tem alguma dúvida, gente? Podem mandar dúvidas, comentários. Para quem está assistindo hoje a live pela primeira vez, eu quero dar um recado, tá? Toda segunda-feira a gente tem live às 18h30. Cada semana é um assunto diferente, claro, mas sempre relacionado à maternidade, enxoval, quarto de bebê e etc, tá? Então, não percam live todas as segundas-feiras às 18h30. Para quem já tá no meu grupo do WhatsApp, lá a gente sempre vai mandar um lembrete, tá? Então, vocês não tem como esquecer. E para quem ainda não está, eu postei o link nos stories hoje. Dá uma olhadinha lá nos primeiros stories do dia que vai estar o link lá para você se cadastrar. Então é isso, gente. Sem dúvidas, sem maiores dúvidas, quero avisar que esta live vai ficar salva por um pequeno espaço de tempo. Então aproveitem essa live e vão no aviãozinho e encaminhem principalmente para os maridos de vocês, porque eles também precisam estar bem cientes e bem por dentro dessa questão do sono do bebê, tá? Não é só a mamãe que tem que entender disso, não. O papai também tem que entender muito disso. Juliana Barbosa, muito obrigada. Eu que agradeço, Juliana, a sua audiência. Gleice também, muito obrigada pela audiência. E vejo vocês nas próximas aulas. Até mais, um beijo e boa noite para todo mundo.